Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura desse início de semana para a gente repercutir o que melhor aconteceu no fim de semana. Antes de apresentar a nossa mesa de debate, queria agradecer por você estar aqui no nosso canal e pedir para você se inscrever no canal, né? Colocar ali seu nomezinho e tal, compartilhar esse link, curtir o vídeo, comentar o que você acha. É importante para a gente crescer e levar esse franguinho para ser saboreado por mais pessoas, tá certo? Muito obrigado. Vários assuntos hoje, hein? Eu tô com a Mal, Filito Cavalcante, o Rodrigo Gini, pra gente falar do que aconteceu no fim de semana. Me chama muita atenção a situação do Atlético Mineiro. Tava com problema de vestiário com o Kudê, demitiu o Kudê. Aí veio o Filipão, parece ter arrumado o vestiário, mas piorou em campo. Será que o torcedor do Galo tá com saudade do Kudê? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha, Lê, eu acho que está aí mais uma lição não aprendida, né? Pegaram um time do time do Kudê, um time que jogava agressivamente, um time que privilegiava as vitórias ou a tentativa das vitórias, e deram na mão de um técnico, não estou discutindo qualidade, estou falando de estilo, de um técnico que é um técnico que joga defensivamente. Para ele, a prioridade é uma defesa segura, depois ele vai pensar na conquista de gols, na conquista de vitórias. Quando o Kudê saiu, ele deixou o Atlético no quarto lugar do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos. Na ocasião, o Atlético tinha 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 14 gols pró, 8 gols contra, saldo de 6 gols. Foram 4 partidas. Agora o Atlético é 12º no campeonato, caiu 8 posições, somou 2 pontos com 2 empates, continua com as mesmas 5 vitórias, passou de 3 para 5 empates e de 2 para 4 derrotas. Jogou com o Fluminense fora, empatou. Jogou com o América Mineiro em casa, empatou. Jogou com o Fortaleza fora e perdeu. Jogou com o Corinthians em casa e perdeu. De quem é a culpa? Você pega um time que é agressivo, você quer transformar esse time durante o campeonato num time defensivo. Os resultados não saem imediatamente. A culpa é do treinador, a culpa é da escolha do treinador, ou simplesmente não tem cuidado, não tem culpado, futebol é assim mesmo, a gente faz o que dá na cabeça e vamos daqui para frente. E eu fico impressionado como o Atlético gasta dinheiro, né? Gasta, contratou o Filipão sem ter convicção nenhuma ou para trazer um nome forte. E especificamente sobre o jogo de sábado, eu sou corintiano, fiquei feliz com a vitória, mas até queria perguntar ao Rodrigo, quando eu terminar aqui, se existe uma Hulk dependência, porque o Atlético Mineiro perdeu muito da força de ataque sem o Hulk. E isso que você falou, Lito, o Filipão fez esses jogos e foi expulso, né? Ele acha que quer impor aquela coisa do que ele foi um zagueirão, um xerifão, ele acha que isso aí ainda cola, coisa antiga. Realmente o Atlético com o Filipão está muito pior do que estava. Acho que estava em terceiro, foi para 12º, como você falou. E eu queria perguntar para o Gini se existe uma Hulk dependência, porque o poder de força do ataque do Atlético, especificamente nesse jogo de sábado, foi muito fraco. Olha, Malfi, tem sim. Isso fica claro nas partidas em que o Hulk não atua, como o time perde, mas tem uma coisa que o próprio Kudê já alertava, inclusive brigava, alfinetava a diretoria nos momentos mais complicados da passagem dele, que é a realidade financeira do Atlético, né? Você falou de gastar dinheiro, mas o que a gente tem visto nos últimos meses, principalmente, são muito mais saídas do que entradas, e agora nós tivemos o Alan, que foi exatamente isso, né? Indo para o Flamengo. Então, peças que são fundamentais para aquele esquema, né, daquele Atlético fortíssimo que a gente viu a coisa de 2 anos e tudo, elas não estão mais no clube porque não tem dinheiro. O planejamento da diretoria, pela questão do estádio e pela questão da dívida, principalmente, né, tem sido de uma tentativa de austeridade. Então, o cofre, que já teve muito aberto, não está tanto mais. E acho que, como vocês falaram, é isso mesmo. Você sai de 3 treinadores, né, de 3 argentinos com mentalidades muito parecidas e visões de jogo muito parecidas, para entrar no Filipão, que é uma concepção totalmente diferente, né?
não sei se eu chamaria ele de retranqueiro, mas talvez ele seja menos exposto, menos atirado, mas é aquela história. Além do tempo que você precisa para isso vingar, eu acho que o plantel do Atlético hoje não é mais aquele plantel que a gente poderia igualar a Palmeiras, a Flamengo, a colocar de cara como candidato a título. O outro lado desse confronto tem a vitória do Corinthians, que dá uma tranquilidade para o Vanderlei Luxemburgo, que estava pressionado. Se tivesse perdido, teria saído fora. Mas tem uma sequência ruim aí, né? De Sul-Americana na terça e no fim de semana que vem, Copa do Brasil contra o América. Pode ser eliminado. O que vai acontecer com o Luxemburgo? Será que ele tem uma paz mesmo? Bom, Luxemburgo não tem paz, os torcedores estão pressionando também os jogadores em todos os lugares. Nossa, que alívio que o professor deve ter sentido, né? Mas já nesses 2 últimos jogos viu-se um Corinthians mais agressivo, porque você pega... Outro dia eu estava assistindo o jogo do Bragantino, o Bragantino troca passe, é uma coisa que flui, o Corinthians é aquela coisa amarrada, era uma coisa amarrada, e esses 2 últimos jogos, eu achei que o Corinthians mais agressivo, teve mais opções de ataque, esse menino que... Mérito para o Luxemburgo que ele descobriu aí, Moscardo, parece que vai dar certo, já deu certo. Lembra muito o Zé Elias, quando ele estreou com o Mário Sérgio, acho que aos 16, 17 anos também. Fiquei contente. Não vai chegar, não vai ser campeão, mas eu acho que mais umas 2, 3 rodadas a gente vai conseguir respirar, e eu acho que o Corinthians passa do América e passa do Universitário, aí talvez a gente tenha paz. Eu, como corintiano, espero por isso. Mas foi um grande alívio e eu acho que o Corinthians jogou bem. Eu não assisti ao jogo, mas o Renato Augusto voltou. Se existe uma dependência do Atlético Mineiro com o Hulk, dá para se dizer também que existe essa dependência. Eu acho até que talvez não seja só não seja uma dependência total, mas uma influência muito grande. Como é que foi a atuação do Renato Augusto? Qual foi a participação dele nessa vitória? Qual foi a contribuição dele? Quase zero, ele jogou muito pouco. Ele entrou só uns 10, 15 minutos no final do jogo, né? Tentando voltar aos poucos, né? Aos poucos. Mas, Gini, não sei se você tem acompanhado bem de perto o Corinthians, mas a questão do Corinthians é assim: joga bem um jogo, joga mal 2, 3, volta a jogar bem, aí joga mal 1, 2, 3. Né? Eu acho que a regularidade é diminuir a distância entre esses jogos bons, né? Tipo, jogar um bem, um mal, um bem, até conseguir fazer uma sequência boa de jogos para se recuperar. Mas claramente que o Luxemburgo, né, respira, né? Tem um jogo eliminatório no fim de semana, né? Porque o jogo do América vai ser no fim de semana contra o América. Tem a terça-feira o jogo pela Sul-Americana e deve, pelo menos no início, falava-se dessa ideia de poupar os jogadores mais experientes e jogar com a molecada. Mas que ganha um fôlego, ganha, né? Mas assim, se perder de novo na terça, se perder de novo no sábado, não sei se ele resiste. Eu acho que o sonho do Luxemburgo nessa altura é que o Campeonato Brasileiro tivesse 37 partidas contra o Atlético, né? Porque, pelo visto, a coisa está regulando. Mas, já que não é o caso, você falou bem, Ale. Eu acho até interessante a coisa da Sul-Americana, como a gente viu na última rodada da fase de grupos da Libertadores, né? Quando ele botou a molecada e a molecada rendeu. Tem o lado psicológico também. De repente, uma competição dessa sem pressão, em que você já está entrando sem esperar grande coisa, pode ajudar no lado psicológico, né? Se ganha, se passa, vai adiante, aí tem o aspecto financeiro e tudo mais. Copa do Brasil é outra história, porque aí a grana envolvida é muito grande, a pressão envolvida é muito maior, mas concordo, né? E acho que essa irregularidade, a coisa do time não conseguir repetir atuações e ser regular, é para jogar na conta do treinador, porque se um grupo de jogadores é capaz de fazer boas atuações e de repente oscila tanto, de repente está faltando uma mão de comando, está faltando aquele que trabalhe esse time, esse grupo, para fazer render de uma forma mais constante, né? Só mais uma coisinha, eu acho que os jogadores do Corinthians foram muito fortes emocionalmente, porque aquele caso do Gil é um caso para deixar todo mundo assustado e todo mundo desanimado e todo mundo pensando em sair, porque o que fizeram com o Gil e o Gil não reagiu, né?
Gil não reagiu, ficou bom. O cara botar o dedo na cara dele, chamar ele de vagabundo, como é que deixa um cara entrar num hall de um hotel? Aquele é um hotel de caro em Belo Horizonte, é um hotel que deve ter segurança, e deixa um cara entrar e falar aqueles absurdos todos que falaram para o Gil. Ele não reagiu e os jogadores não se abateram e conseguiram fazer uma boa partida. O Santos, que jogou contra o Goiás com portões fechados, sem torcida, parece que se deu bem, parece que encontrou um caminho, né? Parece que a torcida estava prejudicando mesmo o time do Santos. Será que é essa a saída para o time santista? Olha, pelo visto sim, porque já na derrota para o Flamengo, mas enfim, já tinha mostrado bom futebol, tinha sido uma partida um pouco melhor do que aquelas que a gente se acostumou a ver, e funcionou de novo. A punição é inquestionável, né? O castigo é mais do que merecido por comportamento que a gente pode dizer que nem beira, ele é de selvageria da torcida santista. Mas também o Santos está precisando pegar aquele ritmo, pegar aquele embalo para afastar de vez, né, a ameaça de rebaixamento, tentar se colocar um pouco mais acima na tabela. E ainda teve a história do pênalti Mandrake, quer dizer, não foi uma vitória que a gente possa dizer que tenha sido tão convincente assim, ou de uma superioridade tão grande assim. A questão da torcida, a gente espera que se aprenda a lição e que... Acho que tem muito a ver aquilo que a gente comentou do Corinthians, né, que a Amalfi falava do Corinthians, com a história do Santos e outros assuntos envolvendo torcidas que a gente ainda vai falar hoje. Infelizmente, essa dependência, essa ligação que a gente pode dizer promíscua entre diretorias e torcidas, etc., acaba gerando incidentes assim, situações assim, que deixam o futebol em segundo plano. Você acha que eles vão aprender a lição, Lito? Você acha que tem chance de torcedor aprender a lição? Esse tipo de torcedor organizado? Olha, ali, infelizmente, eu já perdi totalmente as esperanças, porque vedam o acesso do torcedor à arquibancada, mas o torcedor continua na rua, fazendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas pressões, cercando o jogador em porta de boate. Os jogadores não têm mais a menor liberdade, eles não podem fazer mais nada, a vida dos caras está cerceada. Não, acredito que a lição não vai ser aprendida. Vai ter esse período aí, de jogos sem torcida. O Santos está realmente jogando melhor, melhorou a qualidade das atuações, mas isso já tem um prazo contado. Daqui a pouco volta à normalidade, ou melhor, daqui a pouco volta à anormalidade que as torcidas impõem. E as próximas partidas do Santos, elas têm que ser a 150 quilômetros da Vila, né? Eles não conseguiram mudar o jogo de sábado. Então vai ser muito pior. E com o Santos, nessa partida deu certo. Com o Vasco não deu. O Vasco jogou com portões fechados e perdeu. Eu acho que o desfavor que a torcida do Vasco e do Santos fizeram aos clubes é enorme. Se o Santos cair, a torcida vai ser uma das grandes responsáveis. O Vasco parece que já está indo para o buraco. A torcida também vai ser responsável, não só os jogadores. Confronto de rivalidade no fim de semana foi entre Palmeiras e Flamengo, talvez a maior rivalidade hoje no Brasil, né, principalmente em clubes de outros estados. O empate 1-1. Ruim para o Palmeiras, que está numa sequência sem pontuar bastante, saiu do G4, o Flamengo está ali, está subindo na tabela, mas claro, saiu com uma sensação de ter sido prejudicado, porque o Richard Rios deu um solavanco nas costas do Everton Ribeiro dentro da área. A arbitragem não deu nada, o VAR não chamou, e tá todo mundo dizendo que foi pênalti. Eu acho que o Everton Ribeiro não reclamou porque ele estava no lance. Acho que quando ele chegou em casa e viu o tape, como se dizia no nosso tempo, ele deve ter ficado bem em pé da vida, porque foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Lances muito parecidos como aquele foram dados pênaltis sem discussão. Então, eu acho que o Everton Ribeiro não reclamou porque ele não teve a dimensão da coisa porque ele estava no lance. Mas quando ele viu a imagem, ele deve ter ficado bem pé da vida. Gini. Será que o sistema está contra-atacando? Como diria o João Martins? Será? Mas né, Lito? Porque, evidentemente, eu não tiro o direito do clube reclamar sobre um lance, fazer um escândalo, sabe? Porque muitas vezes jogam para a torcida, né? Porque a torcida acha que os caras vão lá para... Eles fazem a pressão, né? Falam muito.
Mas será que a arbitragem caiu nesse tipo de pressão para não dar esse pênalti, por exemplo, né? Sei lá, eu sempre acho que eles erram por ruindade mesmo, por, sabe, por acontecimento. Eu acredito na questão da inocência, assim, mas o que você pensa a respeito? E essa pressão funciona? Agora, olha, só seguindo nessa linha de raciocínio, por que não se chama o VAR nessas horas? Não, o VAR tinha que ter chamado, porque é um lance de pênalti que o VAR teve convicção que não foi pênalti. Então ele respeitou a marcação de campo. Porque Na o VAR só verdade, chega nessa quando hora, vê e era fala o assim, VAR que opa, tinha que ter chamado. Quer Na dizer, o verdade, árbitro nessa vai hora, olhar, não o juiz chamar o VAR. O VAR é que tinha que ter chamado o o juiz. árbitro. Isso. quer dizer que então é um erro coletivo. Sim. O árbitro em campo, a gente pode falar assim, ele errou porque não viu, ele estava mal posicionado, tal, achou que não foi. Mas o VAR, ele tem o replay ali, né? Ele vê o replay, ele vê o lance de novo. E o VAR achou que não foi. Então Eu foi um penso, erro coletivo, foram 4 errando. eu penso Ou no mais, né? esporte que é tão caro para o Alê, que é o vôlei, e lembro que no vôlei você tem o desafio, né? Quando você tem uma dúvida sobre uma marcação, no futebol você nem precisaria disso, porque o VAR está É? lá para isso. E é aquela história, quando você tinha um profissional em campo, né, a margem de erro era muito maior. Agora, hoje, com as câmeras, com vários profissionais na sala do VAR, é quase que imperdoável esse tipo de falha, né, de deslize. Então, se dá conta no dia seguinte, não adianta. E não dá para tirar a razão da reclamação do Flamengo, porque é aquela história. Né? No fim das contas, pode fazer muita falta, um ponto, dois, o que seja, mas no caso, dois, mas pode fazer muita diferença. E quando se vendeu o VAR, quando se criou o VAR como a panaceia para todos os erros do futebol, a expectativa era de que isso acontecesse com pouca frequência. E não é o que a gente tem visto, principalmente no futebol brasileiro, porque lá fora a coisa funciona um pouco mais. Eu ia fazer acho que uma pergunta assim, como o Lito falou, esse negócio do sistema, esse pênalti no Maracanã seria dado? aí não sei, hein? Será? Aí, Aí é o aí, sistema funcionando, né? aí entra uma pergunta, né? Aquele pênalti do Botafogo contra o Grêmio que não foi dado. Vocês acham que foi pênalti? Eu não acho, porque pênalti contra o Botafogo não existe. Aí, tá vendo? Aí é o Isso seu não sistema. existe. Não existe, não adianta. Isso é intriga contra o líder, sabe? Mas, voltando agora à seriedade. Você pergunta, Malfi, se no Maracanã esse pênalti seria dado. Aí, não sei. E o pênalti que seria a favor do Grêmio não foi dado lá em Porto Alegre. Eu fico totalmente perdido, eu não vejo uma conexão. Quer dizer, um erro no pênalti contra o Palmeiras, tá? Mas um erro, então, de 4 pessoas, né? Os juízes do campo e os 3 do VAR. Isso indica o quê? Uma queda de qualidade? Sim, mas 4 errarem ao mesmo tempo, isso indica dolo? Para mim, está mais para o dolo do que para uma queda de qualidade que eu não nego, existe. Agora, as coisas ficam cada vez mais ininteligíveis. Aí o Amal faz uma pergunta lógica: esse pênalti no Maracanã seria dado? Eu acho que até seria, pela pressão do local. Mas aí me volto para o jogo do Botafogo com o Grêmio e não vejo isso acontecendo. Então, fico absolutamente perdido quanto a isso. Só posso lamentar o padrão das arbitragens no Brasil, seja por incompetência ou seja por má-fé. Só para fechar a questão da arbitragem, nesse jogo Flamengo e Palmeiras, teve um lance que saiu o gol do Rony, né, que o árbitro deu impedimento, o assistente levantou a bandeira, a defesa do Palmeiras parou e ele saiu e fez o gol. E quando lances são, né, de dúvida, a recomendação da FIFA é não levantar a bandeira, porque o VAR vai revisar. E, cara, o assistente teve muita sorte porque foi por centímetros o impedimento dado pelo Rony. Então seria uma confusão danada se ele não tivesse impedido, porque os jogadores do Flamengo claramente pararam. Lembrando que o Palmeiras está, se não me engano, são 4 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, né? Dos últimos 12 pontos, fez 2 só, então o Palmeiras deu uma caída boa. O Flamengo empatou fora de casa, mas com grande oportunidade de vencer, foi um tempo para cada. E aí esse confronto entre Flamengo e Palmeiras teve uma morte, uma menina de 23 anos, estava na fila para entrar no estádio,
e perto dela Boa do aconteceu uma Palmeiras. briga entre torcedores. Gabriela Anelli foi ferida no momento com uma garrafa de vidro. Ela tem 23 anos, ficou internada, teve 2 paradas cardíacas e hoje de manhã ela faleceu. Então a gente fica falando sempre, né, que uma tragédia vai acontecer, uma tragédia vai acontecer. As tragédias estão acontecendo. Não vai acontecer, elas estão acontecendo. A partir do momento que existe um confronto entre torcedores e que se machuca alguma coisa, alguém ser depredado um patrimônio, já está acontecendo uma tragédia. A tragédia já foi maior para uma família, né? E pode ser muito maior. Pode chegar num jogador, pode chegar num jornalista que está trabalhando, né? O número de torcedores feridos e mortos pode ser ainda maior. Então fica aqui totalmente nosso repúdio, pelo menos do meu lado, repúdio total esse tipo de situação. Queria que vocês falassem sobre isso. Eu acho que o problema que acontece aí, Ale, que não é novo, não é a primeira vez que isso acontece, esse é recorrente, é um drama que acontece, não vou dizer com frequência, mas acontece. Eu acho que o drama vai continuar pela inépcia das autoridades. Eu vou ficar muito surpreso se acontecer alguma coisa, se em termos de repressão, se foi identificado o criminoso. Até agora, por um caso mais recente, 7 torcedores invadiram um motel com ameaça de morte ao Luan. Esses 7 torcedores foram identificados, esses 7 torcedores estão livres, flanando pela rua. É o mesmo problema de segurança que aflige a todos nós. Não adianta, nós não temos a efetividade do Ministério Público, das polícias, nós somos órfãos no que tange a segurança, como somos no que tange a educação, no que tange a saúde, no que tange tudo. Esse é o quadro, é o retrato ampliado do Brasil. Aí dizer o quê de uma moça que vai assistir um jogo 23 anos e perde a vida? Eu sinceramente não tenho muita disposição emocional para falar de uma coisa dessa, de tudo que a gente já falou. Esse assassino deve estar solto, já deve ter voltado para casa, e a família dessa moça de 23 anos é que vai ficar com essa dor eterna. Emocionalmente, tem horas que a gente não tem disposição emocional para lidar com um problema desse, tanto que a gente vê. Eu não sei se seria o caso de levar a coisa para o lado esportivo também, começar a trabalhar punições nesse sentido, porque se a gente pensar, claro, né, a gente tem forças de segurança com essa função, mas o futebol é um espetáculo privado, é uma coisa que né, enquanto você tem necessidades de segurança verdadeiras, reais, você tem que ficar contendo arruaceiro e tentando impedir que isso aconteça. E eu acho que isso deveria passar para a responsabilidade, para a conta dos clubes, de alguma forma, porque assim como você faz dentro do estádio, quer dizer, se você identifica o cara que jogou a lata, que agrediu o torcedor contrário, adversário, você consegue monitorar isso, deveria ser também dos clubes essa responsabilidade de lidar com a torcida e pagar dentro daquilo que é possível, porque uma vida, infelizmente, não se traz de volta, mas pagar por esse tipo de comportamento selvagem e detestável dos torcedores. Só para acabar com a informação aqui, né? Fica aqui nossos sentimentos à família da Gabriela. O Lito lembrou aí do caso do Luan, né? Que 7 torcedores invadiram o local que ele estava e o ameaçaram de morte. 2 desses 7 torcedores ficaram presos em Oruro em 2013 por conta da morte do Kevin Espada. Eles saíram porque o clube interviu naquele momento, né? Interveio para ajudar a sair, ofereceu serviço diplomático, foi atrás de consulado, enfim, de embaixada e conseguiu. Então, a liberdade que vem a esses torcedores é de 10 anos, eles já cometeram um crime há 10 anos, foram detidos lá, daí pediram socorro, pediram ajuda, foram soltos e estão cometendo de novo. Assim. Aí a gente volta naquele assunto, será que os torcedores vão aprender, né, com a punição? Tem que ser muito maior, a punição tem que ser muito mais grave, né? Esses caras têm que ser banidos, presos mesmo, mas presos de verdade para isso não voltar a acontecer. Aquele tratamento que é dado ao que acontece dentro do campo se espraia por todo o futebol, independente do local do delito.
né? Agora, a torcida, a diretoria do Corinthians é conivente, sim. Não foi lá ajudar esses fora da lei, esses delinquentes a serem libertados? Então, agora, segurem. São coniventes, são cúmplices. Toda a estrutura do futebol é conivente, como a estrutura do policiamento, da proteção ao público. Tudo conivente. O nome disso é Brasil. Ah, agora o Lito vai ter que trocar de roupa, botar o uniforme. É a hora do show do Litão. Segue o líder, né, Lito? O último tema do programa, logicamente, é o do primeiro colocado no campeonato. Não que eu seja botafoguense, não sei de onde vocês tiraram isso. Mas eu só queria dizer que, como falou o Caçapa, agora já é a hora de entender que existe realmente uma possibilidade grande do Botafogo vir a ser campeão nesse ano. Nessa rodada, empatamos em número de pontos com o Corinthians de 2017. Cláudio Caçapa está se revelando aí um treinador equilibrado, competente, fez as mudanças necessárias no jogo contra o Grêmio, um Botafogo que foi inegavelmente dominado, ou quase dominado, pelo Grêmio no primeiro tempo, infernizou a vida do Grêmio no segundo, e o Botafogo já tem seu novo preferido, Segovinha. Já tem até música dele para a torcida. Agora, a bola com vocês. O que vocês acham do Botafogo nesse momento? E, principalmente, o que vocês acham do Botafogo sem o Luiz Castro? Não precisa nem de técnico. Pode continuar com o mesmo. Pode continuar sem. O Botafogo contratou um português, Bruno Lage, né? É um treinador que todo mundo queria. E eu acho que o Botafogo, diferentemente dos outros clubes, ele entende que tipo de treinador ele quer para o seu time. Está procurando um treinador com as mesmas características do Luiz Castro. E eu acho que pode dar uma boa. E é muito prazeroso, né, ver essa alegria do Lito, ver a alegria do torcedor do Botafogo, né, por muito tempo ficou ali, né, utilizando Série B, é um time que não chega, enfim, é uma alegria contagiante, assim, eu me lembra muito aquela vez que a Portuguesa chegou à final do campeonato, que todo mundo começou a torcer para a Portuguesa, assim. Claro que não é todo mundo que está torcendo no Botafogo, mas eu vejo muita gente simpatizando, porque é um time agradável de ver jogar, é um time que tem mostrado um futebol bacana, né? A torcida está sempre bem humorada nesse momento, entendeu? Eu ainda acho que tem bastante campeonato pela frente, mas com 10 pontos de diferença, pô, é gordura que, assim, para queimar vai ser difícil. Acho que eu vejo o Botafogo muito bem no campeonato. E no campo também, né? Acontece uma coisa aí que todos nós tínhamos medo, nós botafoguenses principalmente. O Botafogo era uma frase que sempre se justificou. O Botafogo não tem banco. Até nos melhores momentos, o Botafogo tem 11, mas não tem substitutos. O Botafogo hoje tem substitutos. E, melhor, uma das estrelas do Botafogo, não vou dizer a maior, porque a maior é Tiquinho, a maior é Lucas Perry, Adrielson, Eduardo, mas uma das novas estrelas, a alegria da torcida do Botafogo hoje está no banco, é o Segovinha. De tudo que o Caçapa falou, como o botafoguense é muito supersticioso, ele falou que eu acho que ele deveria evitar essa frase, já estamos sentindo o cheirinho, sim. Então, eu acho que essa frase ele devia evitar. E naturalização, Segovinha é seleção. mas olha, Malf, deixa eu só te dizer uma coisa, esse negócio de superstição, nada, isso é conversa. Botafoguense não é supersticioso, sabe por quê? Porque a superstição dá azar. Eu até já comentei aqui, acho muito bacana, quer dizer, o trabalho do Botafogo, porque, embora tenha o Textor, embora seja uma SAF e tal, mas a gente não vê o Botafogo rasgando dinheiro como os exemplos dos últimos campeões, né? Como a gente tem Palmeiras, como a gente tem Flamengo. É um time, mais do que tudo, operário, e isso que o Lito falou, é um time muito completo, muito regular, né? Você troca uma peça por outra e continua mostrando eficiência, continua mostrando ofensividade, perde o treinador e continua mostrando o padrão de jogo, continua, quer dizer, não sentiu, não vou chegar ao cúmulo de dizer fora Bruno Lage, mas, de todo modo, até aquela preocupação que o Ale externava outro dia, né, de que você tem 3 campeonatos brasileiros diferentes, agora com a janela, muita gente se reforçando, muita coisa mudando, mas realmente com esses 10 pontos, acho que
não dá para entregar a taça agora, mas o Botafogo está muito bem encaminhado, porque é difícil enxergar esse time entrando numa espiral decrescente. Muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Por favor, comenta aqui embaixo o que você achou do programa, se você concorda, discorda, a sua opinião. É importante para a gente saber que caminho a gente deve seguir, tá certo? Compartilhe esse vídeo, deixa aqui o seu gostei, o seu like para a gente crescer e esse franguinho chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Na semana que vem tem mais? Tem, mas para você ficar sabendo se tem mais a hora que chega, tem que assinar o sininho, porque já nessa semana tem outro vídeo. Fica ligado, tá? Até a próxima. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.